2024 definitivamente não vem sendo um ótimo ano, um bom ano para os fundos imobiliários. Tem se criado até um movimento de hating contra os fundos imobiliários no YouTube, no Instagram, no TikTok também. Influenciadores encorajando investidores comuns ali a venderem seus fundos imobiliários, partirem para outras classes de ativo. Fundo imobiliário não faz sentido, é melhor comprar ações e tal, criptomoedas. Até mesmo alguns influenciadores que em outros momentos eram defensores do mercado de fundos imobiliários, também jogando a toalha. Mas será que isso faz sentido mesmo? Existe uma crise se aproximando no mercado de fundos imobiliários, é melhor você ficar longe disso, foca na renda fixa, até mesmo em ações. Por que as ações vêm subindo, os fundos imobiliários não nesses últimos meses? Eles não costumam subir juntos? Será que existem oportunidades nos fundos imobiliários? Quais são? E eu não sei se você vai se lembrar, mas no final do ano passado, ali em novembro, dezembro, depois que o IFIX já tinha se valorizado praticamente 16% em 2023, o assunto era que este ano de 2024 seria o grande ano dos fundos imobiliários, mas já dá para a gente dizer que não foi exatamente isso que aconteceu. Então a gente não pode agir com emoção nessas horas, tá? É preciso a gente olhar para os números. E para começar, no acumulado desse ano, o IFIX, como eu disse, se valorizando apenas 2,17%. No MXRF11, tanto a cotação caindo quanto os dividendos também caindo, o pagamento de dividendos mensal. Então, se você é cotista do MXRF11, nem pense que isso daqui é exclusividade sua, porque essa é a situação atual do mercado de fundos imobiliários. Você tem outros fundos como o CPTS11, VGIA11, que também estão na mesma questão de desvalorização das cotas, queda dos dividendos nos últimos 12 meses também. O que no momento atual diz muito pouco sobre a qualidade desses fundos, dos gestores, mas diz muito sobre a situação da nossa economia. Taxa Selic resistindo ali acima de 10% ao ano, brigando subir, mas principalmente em relação aos títulos NTNB, o famoso Tesouro IPCA+, que é ali o grande rival comparativo dos fundos imobiliários, vamos dizer assim, por mais que a galera queira sempre comparar com a taxa Selic. Mas vamos por partes aqui. Como você pode ver nessa tela, em agosto de 2023, o Tesouro IPCA+, estava pagando um retorno ali de 5,6% acima da inflação. IPCA mais 5,6%, como você pode ver aqui, um retorno bem interessante. Hoje, esse retorno ele já subiu ali para a casa dos 6,1%, sendo que em um momento do ano ele já chegou a bater a casa dos 6,53%. Tá? E aí muita gente ficava falando aqui no YouTube sobre o Tesouro IPCA mais 6% ou mais ser um dos melhores investimentos do Brasil, um dos melhores investimentos possíveis para o investidor. Então, se você tem a chance de comprar Tesouro IPCA mais 6% ou mais, não faz sentido você investir em nada. Eu já falei que eu não concordo com isso, mas segura um pouquinho que a gente já vai voltar a falar dessa questão dos juros lá para o final do vídeo. Mas aí no meio desse cenário, você já tem quase como certa uma fusão ali do BCFF11 com o BTHF11. E antes que você me pergunte se vai ser o fim do tão popular BCFF11, e eu já te adianto que não, infelizmente não, já que na minha opinião não é um bom fundo imobiliário, ele vai seguir existindo, apenas vai ser agrupado ali ao BTHF11, caso a aprovação da fusão realmente aconteça. Tomara que o BCFF11 melhore, mas para você entender o que está sendo proposto, eu preciso comentar rapidamente sobre esses dois fundos, porque é essa, entre aspas, sinergia de estratégias que fará essa possível fusão dar certo, digamos assim, visto que o BCFF11 você deve conhecer, foi o primeiro e até hoje um dos maiores fundos de fundos da nossa Bolsa de Valores, ou seja, é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários, aí são mais de 350 mil cotistas, patrimônio líquido quase na casa dos 2 bilhões de reais. Já o BTHF11, ele é um fundo bem pequeno, com 14 mil cotistas, patrimônio de 588 milhões, até por ser mais recente, ele foi criado em janeiro do ano passado, visto que o segmento do qual ele faz parte também surgiu recentemente, que são os hedge funds. E aí você vai perguntar, beleza, mas qual a diferença entre os fundos de fundos e os hedge funds? E aqui não tem muito mistério, por quê?
Fundo de fundo, como eu falei, fundo imobiliário que majoritariamente vai investir em outros fundos imobiliários, enquanto o hedge fund é o fundo imobiliário que tem carta branca para investir de forma multi-estratégica em qualquer ativo que seja lastreado no mercado imobiliário, entendeu? Se você não entendeu, você vai entender agora. Eles são caracterizados por serem fundos que podem investir em vários segmentos diferentes. Investem em outros fundos, em CRIs, em FDICs, em imóveis físicos, em ações, desenvolvimento imobiliário, entre outros ativos, entre outros tipos de investimentos relacionados ao mercado imobiliário. Tem grande liberdade de atuação, diversos fundos de fundos viraram ou foram incorporados por hedge funds no mercado e a gente já tem outros fundos desse tipo com patrimônios multibilionários sendo negociados na nossa bolsa de valores. Então esse poder a mais que o cotista vai estar entregando na mão do gestor, se isso vai ser bom ou não vai depender de como e quem utilizar. No caso do BCFF11, qualquer mudança é bem-vinda, é melhor tentar alguma coisa diferente, já que a única coisa que esse fundo provou ao longo da sua existência é que você pode muito bem se virar melhor sozinho escolhendo seus fundos imobiliários, você não precisa nem ser um gênio para fazer isso. E falando especificamente aqui no caso do BCFF11, ser integrado ao BTHF11, precisa de aprovação de 25% dos cotistas de cada um desses fundos para que isso aconteça, conforme essa imagem que você está vendo na tela agora. E o principal argumento é que os ativos do BCFF11 serão integrados ao preço patrimonial das cotas que o fundo possui, sendo que hoje o BCFF11 é negociado ali a um PVP na casa do 0,9 vezes. Então isso seria um desconto teórico de 10% em relação ao preço justo, que não deixa de ser verdade, mas também não quer dizer lá muita coisa. Não quer dizer que você vai ficar rico porque você vai ter BCFF11 e vai se dar bem com essa fusão. Para o BCFF11 pode até ser um bom negócio porque ele vem sendo negociado com deságio em relação ao seu valor patrimonial e nessa incorporação ele vai ser considerado ali o valor patrimonial, ou seja, se você tem BCFF11, o BTHF11 vai comprar as suas cotas pagando o valor patrimonial por essas cotas, né? Só que em cotas do BTHF11, é claro, e não em dinheiro. Lembrando que essa decisão precisa ser tomada até o dia 12 de setembro de 2024. Então, se você é cotista, vai atrás do link, vota, seja a favor ou contra. Eu não estou aqui para ficar dizendo o que você deve fazer, só estou te informando a data para você votar do jeito que você quiser, afinal de contas o fundo é seu. Agora, em relação ao momento dos fundos imobiliários, de forma geral, a princípio você pode achar que esse é um momento atrativo para os fundos imobiliários de recebíveis, pelo patamar atual de juros, só que você precisa lembrar o seguinte, papai, que no fundo de recebíveis você não tem essa qualidade definida pelo dividend yield. Você tem que lembrar que você tem fundos do tipo high grade, que são de ativos extremamente seguros, do tipo middle risk, que são ativos ali de risco médio, retorno também, e você tem os ativos mais arriscados, os fundos mais arriscados, que são os fundos high yield, beleza? Então, cuidado para o sonho não virar pesadelo. Tem nada de errado nem de certo com cada nenhum deles, tem investimento. É até interessante você ver aqui, por exemplo, essa imagem aqui onde a Kinea, uma das gestoras mais renomadas do Brasil, mostra a relação de risco e retorno dos fundos dela. Então, você consegue ver aqui que o KNIP e o KNCR, esses dois aqui, são menos arriscados que o KNHI11 e o KNUQ11, que são fundos do tipo High Yield. Só que o High Yield da Kinea é mais sossegado, pelo menos bem mais sossegado que o HCTR11 então. O KNSC, ele fica na meiota aqui, o KNSC11, com exposição tanto ao IPCA, com CDI, risco e retorno também bem balanceado aqui. Ou seja, o resumo da ópera tem fundo para todo gosto, para todo tipo de risco. Peguei aqui os da Kinea para dar esse exemplo para você, mas poderia ser de outras gestoras também. É claro, eu vou falar aqui alguns fundos interessantes na minha opinião. Na minha opinião, esse também não é um momento interessante para você ficar investindo e se expondo demais em fundos do tipo high yield, que são bem mais arriscados. Então você deveria focar talvez nos middle risk
ou nos fundos do tipo high grade. Essa é a minha opinião, porque eu nem vejo fundos imobiliários como uma classe de ativo onde você vai buscar um retorno absurdo. Eu prefiro fazer isso através de ações, por exemplo. Aqui eu quero renda passiva, segurança, tranquilidade. Então, se você quer ficar se arriscando, igual a galera ficava procurando dividendos estratosféricos, e muita gente acabou se dando mal. Tá? Mesmo que se fale muito sobre a queda da taxa de juros, inflação, a gente ainda tem juros bem altos e mesmo que a inflação diminua, os impactos que a inflação causou, eles não somem do dia para a noite instantaneamente. Então, esse cenário atual, com juros elevados, inflação ainda acima da meta do Banco Central e tal coisa, a economia também, a gente não sabe exatamente se está confiável, se não está, risco fiscal. Então, no caso dos high yield, que navegam ali na parte mais arriscada desse mercado, é crucial você se questionar se, poxa, realmente vale a pena se assumir tanto risco nesse momento? O que você busca em fundos imobiliários? Tá? Eu ficaria longe de fundos como o RPR11 e HCTR11, por exemplo. E RDM11 é um fundo que eu considero até uma boa para quem quer buscar um retorno um pouquinho acima da média nos fundos imobiliários no médio prazo, mas ele tem mais risco também, apesar de ser considerado um middle risk, né? E não é um high yield, é um middle risk. Então, para trazer um pouquinho de otimismo aqui agora, eu vejo com bons olhos alguns fundos de recebíveis que estão bem alocados, até porque Selic na casa dos 10%, IPCA nos últimos 12 meses na casa dos 5%, esses fundos tendem a se beneficiar e você também não vai se expor a riscos tão altos investindo neles. Então são boas opções para você estudar com calma, talvez seria o IRDM11 que eu falei, RECRE11, VRTA11, VGIP11. Na verdade, não apenas os fundos de recebíveis, mas também alguns fundos de tijolos que estão mais descontados. Você tem HGRE11, VINO11, JSRE11. Então, o HGRE11 ele é um fundo que ilustra bem o cenário do segmento de lajes corporativas, vem em queda mais de 15% nos últimos 12 meses. É um fundo imobiliário que já existe há bastante tempo. Alguns desses imóveis do fundo não são aqueles imóveis de altíssima qualidade que se diga, nossa, que top, mas estão sofrendo com vacância também, mas a gestão do HGR11 está sempre buscando melhorar o portfólio ali. Mesmo com esses desafios, o fundo ele tem mostrado capacidade de superar dificuldades, e se você comprar pelo preço certo, pode fazer sentido no longo prazo, na minha opinião, nesse momento, por um bom preço. Você tem fundos com renovação de contrato próximo para acontecer também, isso pode ser uma boa, como é o caso do HGLG, por exemplo, 21% dos contratos renovados em 2024, mais 11% em 2025, como você pode ver nessa imagem que está na sua tela. O HGLG, que muitos dizem ser o melhor fundo imobiliário da Bolsa de Valores, mas tem muita gente também que fala que ele é caro, afinal o PVP dele está quase sempre maior do que 1. É claro que você tem que ficar de olho no preço, mas o HGLG11 é um fundo imobiliário que possui uma gestão competente e um baita de um histórico de desempenho, ativos de muita qualidade, é um fundo muito sólido, é gerido pela equipe do Credit Suisse, mas agora está sob comando do Pátria, mudou ali, mas continua a gestão muito boa, é um dos maiores e mais respeitados fundos imobiliários de logística do Brasil, com um portfólio de altíssima qualidade. Eu costumo dizer sempre que se você está pensando em investir em fundos imobiliários, o HGLG ele merece sua atenção. Ele pode fazer muito sentido na sua carteira. Ele não costuma andar de mãos dadas ali com os mais descontados, não é com essa galera que ele anda, mas é uma opção segura e eficiente. Falando agora sobre o momento, será que está tão ruim para investir em fundos imobiliários assim agora? Crise nos fundos imobiliários? Seria possível isso nesse momento? Então, como eu disse, nos fundos do tipo high yield, você pode até ter surpresas ruins se você se expor demais, mas com relação ao mercado dos FIIs em geral, eu diria que está descontado. Só que por ser um segmento composto por muitos investidores pessoa física, às vezes o próprio investidor ele olha as coisas do ponto de vista errado. Então, olhando pelo índice FIPZAP dessa imagem, você consegue ver que de 2015 até 2019, pegando esse período aqui, não foi nada bom aqui para donos de imóveis. Você vê aqui a valorização, o índice FIPZAP, é claro, estamos falando aqui de venda residencial e locação residencial, mas dá para você ter uma ideia que esse período aqui,
os imóveis desvalorizaram e ficaram aqui um longo período aqui praticamente lateralizados. E a gente teve aqui nesse mesmo período a inflação começando a comer de reta aqui e muita gente vendo o poder de compra do seu dinheiro diminuir. Nem o preço do imóvel em si subia, muito menos os aluguéis aqui. E os motivos eu nem preciso nem lembrar qual que era, ou melhor, dizendo quem era, porque é aquela velha história de que quem não iria nem ganhar ou perder, não ia nem ganhar nem perder, já que todo mundo perdeu. Quer dizer, nem todo mundo perdeu, porque se você olhar aqui, de 2015 até 2020, o IFIX, até 2019, na verdade, o IFIX entregou um retorno de absurdos mais de 126%. É muito impressionante. Então, quem comprou fundo imobiliário aqui não perdeu, ganhou. Mas eu também não estou citando isso para voltar àquela conversinha lá, aquela polêmica de que imóvel ou fundo imobiliário que é melhor. Tem nada a ver. Só estou te falando que se pega um período onde o retorno dos imóveis ali não foi muito bom, mas o retorno dos fundos imobiliários, por outro lado, foi muito bom. Por quê? Porque muitas vezes o comportamento do investidor é o quê? Vou olhar a taxa Selic. E a taxa Selic começou a cair no período, por isso os fundos imobiliários subindo. Não significa necessariamente que nesse intervalo os imóveis, por exemplo, dos fundos imobiliários de tijolo estavam se valorizando muito, entendeu? Porque o ciclo imobiliário ele funciona diferente. Fica claro que é melhor você comprar quando não parece que está muito bom a coisa para os fundos imobiliários, mas você vai ver no gráfico que eu vou te mostrar daqui a pouco. O ruim nisso tudo é que o pessoal, como eu disse, está muito preso naquela armadilha de que comprar fundo imobiliário apenas quando a Selic está caindo é que é o bom. Então, os fundos imobiliários acabam tendo essa correlação com a Selic em patamares ali altos de 2016, 2012 até 2016, sem nenhuma expectativa de corte significativo, pelo menos não até metade de 2016, é óbvio que os fundos imobiliários sofreram também. Se a gente pegar ali de setembro de 2012, que é quando você pega aqui, começa a aparecer no gráfico aqui até 2016, desempenho horrível aqui dos fundos imobiliários, um retorno foi muito ruim, sendo que todo esse retorno ele veio mais aqui depois de 2016 para frente ainda. Vale lembrar que em 2012 o IFIX ele já tinha subido forte, mas a gente não consegue ver no gráfico aqui. Mas olhando para essa comparação, fica nítido que se você não está colhendo, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui agora, é um bom momento para você plantar. Então, quem plantou fundo imobiliário aqui, colheu um resultado muito bom durante esse período. Quem plantou aqui, colheu um resultado muito bom aqui também. E quem está plantando agora, acredito que vai colher bons resultados. Os fundos de papel, eles acabam tendo um comportamento meio diferente ali. Com a alta dos juros que a gente está esperando agora, apesar dos dividendos poderem até se beneficiar, a cota às vezes cai por conta da marcação a mercado dos ativos que fazem parte da carteira do fundo, como acontece no Tesouro Direto. Então, quando a taxa sobe, o preço cai. Quando a taxa cai, o preço sobe. É mais ou menos assim que funciona, mas você vai receber os dividendos do mesmo jeito. Fundo de papel não tem segredo, de tijolo também não, né? E nesse gráfico agora fica claro o que eu quero dizer quando eu falo para vocês que diversificação é importante. Você tem aqui essa simulação de um investimento de 10 mil reais feitos em 2014 para 2015, somente exposto ao CDI, somente exposto ao IFIX, e fazendo o rebalanceamento aqui, investindo 10 mil reais, metade no IFIX, metade em CDI e fazendo todos os anos o rebalanceamento. E o que você percebe aqui? Ao balancear os seus investimentos entre CDI e IFIX, você consegue uma combinação onde o CDI ele traz mais estabilidade e proteção, enquanto o IFIX ofereceu mais potencial de crescimento. Então, essa carteira aqui, metade fixo, metade renda fixa, ela desempenhou melhor do que a carteira somente com o CDI, só que ela não teve essa queda mais acentuada aqui, como você teria se você tivesse uma carteira focada somente em fundos imobiliários. Então você reduziu a volatilidade, ajustando sua alocação com um pouco em renda fixa também. É claro, se você tivesse investido somente em fundos imobiliários desde o início, o desempenho teria sido melhor? Teria. Mas será que aqui, em 2019, quando a coisa começou a desandar, chegar aqui em 2021, você não teria vendido tudo com prejuízo aqui
considerando esse período aqui, e colocado na renda fixa de novo com medo, porque quem fez isso não conseguiu recuperar ainda até hoje, porque se você for ver o retorno do CDI no período, não foi grande o suficiente como é o do IFIX, que teve um retorno muito alto no ano de 2023. Então é assim, quando o mercado imobiliário ele tem um bom desempenho, ele puxa a rentabilidade da carteira para cima, mas se o IFIX tem um ano ruim também, o CDI ajuda a amortecer essa queda, que ele é mais estável e menos afetado pelas oscilações do mercado, beleza? Essa estratégia diminui a volatilidade, porque evita que todo o seu dinheiro esteja exposto aos altos e baixos ali de um único tipo de investimento mais volátil. Isso daqui vale para mercado de ações, criptomoedas, tudo. Eu poderia fazer outras simulações aqui para vocês e vocês veriam que é o melhor dos mundos você ter uma carteira bem diversificada. Você consegue um bom retorno médio e a sua volatilidade, o seu risco diminui. Então, por isso que eu falo, Asset Allocation, a alocação de ativos, é o único almoço grátis do investidor. É o melhor que você pode fazer para a sua carteira de ativos, é desenvolver ali uma boa alocação. Mas agora, resumindo aqui sobre o tema do vídeo, se você gosta de fundos imobiliários e acha que faz sentido, você tem mais aqui comprar mesmo nesses momentos. Eu não acho que vai ter crise nos fundos imobiliários, não acho que não faz sentido comprar agora, que faz sentido vender tudo. Nada a ver, na minha opinião. Segue a mesma coisa ali, pode comprar desde que você encontre bons fundos imobiliários a bons preços. Agora eu quero saber de você qual que é a sua visão para os fundos imobiliários nesse momento. São oportunidade ou essa crise está começando, para você não faz sentido, você não gosta de fundos imobiliários? Deixa aqui nos comentários, vejo você na próxima. Tamo junto, não esquece de se inscrever e deixar o like. Valeu!